Vamos ver. Então, bom dia, discentes. Eu sou o professor Marcos Abraão, de Ciências Morfofuncionais, Sistema Tegumentar, Locomotor e Reprodutor. Vamos lá, meninos. Deixa eu só abrir aqui o slide que ele fechou. Só um minutinho. Colégio particular. Aqui está você. Vou só abrir aqui o slide que ele fechou aqui. Vou falar algumas coisinhas bem rápidas com os senhores. Bem, meninos, como era de se esperar, o cronograma está certamente agora um pouco mais curto, porque em função de feriados, em função de algumas coisas de semanas acadêmicas, etc., nós temos aí simplesmente a partir de hoje, nós estamos aí na nossa agenda, até que vocês até têm mais comparado às outras turmas, mas temos exatamente 7 aulas para acabar, tudo. É isso mesmo? É, isso mesmo. Então, o tempo está passando rápido e, é claro, temos algumas coisas para fazer. Dentre elas, eu já coloquei lá, quem não entrou no AVA, por favor, entrar depois, tem uma atividade para a próxima unidade. Na unidade 3, seção 1, tá? Unidade 3, seção 1, tem lá uma atividade, ela individual. Eu quero que vocês realizem, vocês têm até o dia 28 de outubro para me enviar, fazer envio, né? Então, por favor, fazer logo, né? Já que tem bastante tempo. Não deixe para a última hora. Ao contrário da primeira unidade, eu não vou prorrogar datas. Se não entregar no dia 28, não precisa mais entregar. Tá? Então, favor, encaminhar-me logo isso o mais breve possível, que já são as notas, vai ser uma atividade única para parcial da segunda unidade. Então, com isso, meninos, eu quero que vocês façam logo a execução dessas atividades, tá? Não deixem de olhar lá na unidade 3, seção 1, no pós-aula, vai estar lá o material, tá bom? E é claro, no meio disso aí tudo, não está esquecido, ainda vou fazer a aula prática online com vocês. Só quero dar uma adiantada um pouco mais no material de vocês aí, que aí depois eu vou avisá-los quando for o dia disso, ok? Então não esqueçam. Então vamos nessa. Vamos logo começar isso para falarmos de articulação. Foi quando nós terminamos a nossa aula anterior. Só que hoje o computador está um pouco lento, mas vamos lá, vai dar tudo certo. Como sempre. Só um minutinho. Ele está carregando. Pronto, acho que agora ele vai. Vai aparecer vocês aqui. Tá. Só um minuto, meninos. O computador ainda está no clima de feriado, vamos nessa. Dúvidas, alguma pergunta, meninos? Só o que vocês queiram falar? Tá tudo bem? Sim, professor, tudo tranquilo. Então tá bom. Muito obrigado pelo retorno. Só que o meu computador que não tá dando muito retorno aqui. Espera aí que ele vai dar. Já, já. Uhum. Quase lá, vamos nessa.
Continuar. Meu Windows aqui que tá meio lento. Meu filho. Vai dar paciência. Vamos nessa, acho que agora ele vai. Corajosamente ele vai começar agora. Pronto. Ah, meu filho. Projeta aí. Sumiu. Muito bom. Deixa eu ver se está aqui aberto aqui por trás. Nada. Ele fechou. Vou abrir. Também já falta, já estamos quase lá. A gente falta, depois de articulação, fala de musculatura, depois aparelho reprodutor. Foi ontem que a gente começou as nossas aulas. Pronto, estão vendo o slide agora? Apareceu para vocês, meninos? Confirme aí, por favor. Apareceu. Apareceu. Ele está aqui meio clima de feriado. Mas acho que agora ele vai. Pronto, então vamos nessa. Então, como falávamos nas aulas anteriores, né? Falar de sistema articular certamente já leva a nós juntarmos uma série de conhecimentos que nós temos desde o início das aulas, ou seja, fazer uma pequena ampassão, uma pequena passagem por tudo. Falamos lá de tegumento, né? Tegumento certamente composto por epiderme, derme e hipoderme, onde tínhamos o que? Como epiderme sendo representada por tecido epitelial, derme sendo representada aí pelo tecido conjuntivo, né? E, é claro, também o tecido adiposo, outro tecido conjuntivo. Essa conjunção desses tecidos cria exatamente o que seria o tegumento. Tegumento qual é bastante importante para que haja simplesmente o aspecto do quê? Do deslizar dos tecidos sobre outros tipos de tecidos conjuntivos. Ou seja, eu disse a vocês, na ocasião, que tecido epitelial era o mais superficial, era importante a gente descrevê-lo, exatamente porque vocês vão ver também em outras disciplinas, né, como eventos de proteção mecânica, quando ele está íntegro, né, com a pele revestindo o corpo, ou então no próprio questão da sua diferenciação, em que ele tem os eventos aí referentes ao que? Os eventos glandulares, né, de secreção, né, exócrina, endócrina, diversos tipos. Com isso, no segmento, aprendemos sobre o que? Cartilagens, ou seja, tecido cartilaginoso, onde você tinha aí representadas as células jovens como os condroblastos e os condrócitos como as células o quê? Mais desenvolvidas. Elas é um tecido que tipicamente é avascular, onde você tinha lá a questão do pericôndrio responsável pela sua nutrição, tá bom? E, é claro, constituindo exatamente tecidos de ligação e de revestimento e de partes exatamente das chamadas cápsulas articulares, que inclusive vamos falar bastante aqui no sistema articular. Isso tudo sustentado pelos eventos ósseos, ou seja, o tecido ósseo. Com isso, nós tínhamos aí a questão do células jovens como osteoblasto e osteócito como uma célula que mais desenvolvida. E tínhamos o apoio de uma terceira grupo celular conhecido como osteoclasto, responsável pela movimentação da matriz óssea, ou seja, a questão exatamente daquele padrão de matriz cristalizada, onde você tinha o quê? Os elementos minerais, constituídos de sais de cálcio e íons cálcio, somados a uma matriz orgânica,
Então, com isso, esse tecido, diferente do tecido cartilaginoso, era um tecido altamente vascularizado e com bastante inervação. Inclusive, uma central de produção, né, o berçário lá das células, que é a medula óssea vermelha. Então, essas células que são produzidas lá é de um outro tecido conjuntivo conhecido como sangue. Então, esse sangue certamente seria o quê? O tecido circulante, tá bom? Que é exatamente compreende dentro dos vasos sanguíneos e, é claro, responsável pelo transporte de gases, oxigênio, CO2 e certamente também os eventos de defesa. Toda essa soma, obviamente, desses tecidos fazem com que você tenha o quê? Os eventos de movimentação. Então, com isso, essa movimentação vai depender de um outro fator, que são exatamente as articulações. E essas articulações têm exatamente o quê? Diversos tipos de tecido, os quais eles se somam, tá? Para dar um movimento. Como minha amiga aqui, estou eu aqui uma torção aqui na região daqui do pé dela, e é claro, em outras diversas partes do seu corpo apresentam essas articulações. Então, em função exatamente que de uma má postura que ela teve, movimentos muito fortes, ela torceu, sofreu exatamente uma forte torção no chamado tornozelo, tá bom? Lá na base do pé dela. E o que caracteriza isso? Isso exatamente vai ser agora a questão de danos que ela sofreu e uma série de tecidos, os quais estão o quê? Protegem e fazem com que você tenha exatamente o quê? Uma movimentação de certas partes do corpo. Especificamente dela aqui, na questão da região do pé, né? Então, é claro, isso faz com que você tenha certamente a necessidade de ter uma série de tecidos que vão dar o quê? Resistência, vão dar exatamente, vão estar envolvendo, e é claro, eles sofrem o quê? Uma série de microlesões. Nós o tempo todo também estamos sofrendo essas microlesões. Não no caso aqui dela, que ela sofreu uma série entorse, né? Aqui no pé dela. Mas só que nós, por exemplo, nos movimentos, subir, digamos que você esteja lá na faculdade, subir e descer daquelas escadas lá da Unime, vocês vão notar o seguinte: se a gente pudesse ver microscopicamente, nós teríamos uma série de microlesões, microrompimentos nesses tecidos. Não sentimos porque realmente são microscópicos, mas só que, é claro, com essa questão é necessário sempre que chegue o quê? O período noturno, o período no qual a gente vai o quê? Dormir, que é o período exatamente de reposição celular. Então, células que sofreram lesões, morreram, são células mais velhas, são substituídas em diversas partes do corpo e principalmente a articulação. Então, isso é bastante importante que haja essa reposição celular constante para que exatamente você possa o quê? Executar seus movimentos todos os dias de uma forma adequada em função disso aí. Mas isso, é claro, te leva a estudar algumas coisas. Como, por exemplo, entender até mesmo por que sofreu esse trauma aí. Esse trauma nada mais foi, ou seja, essa lesão, tá? Muitas vezes ocorre exatamente em regiões, não apenas a questão dos eventos articulares, exatamente inflamatórios que podem acontecer aí. Você certamente, às vezes, em função de algumas coisas... Só um minutinho, meninos, deixa eu só ver uma coisa aqui. Alguma perguntinha disso aí, tudo que eu estou falando? Querem saber alguma coisa? Tá tudo bem? Posso continuar? Tudo certo. Pelo silêncio significa sim, tá bacana. Então vamos nessa. Qualquer coisa, me para como sempre. E daí, professor? Bem, e daí? Voltando para cá. O computador está mais simpático agora comigo. Vamos lá, deixa eu só abrir aqui. Pronto, vocês já estão vendo agora o slide. Então, como eu estava dizendo, você sofre uma série de torções exatamente dessas regiões locomotoras, tá? E às vezes pode acontecer isso em função exatamente de movimentos mais graves, perdão, movimentos mais fortes, e essas lesões podem começar exatamente com eventos que acabam inflamando essas chamadas articulações. Então, por isso que vocês sempre escutam, e como eu já avisei a vocês, toda vez que vocês têm o sufixo, tá? It, tá? Vocês vão ter exatamente inflamações em algum lugar. Você pode ter o quê? Uma osteomielite, uma inflamação nos ossos, pode ter uma peritonite, uma inflamação num tecido chamado peritônio, que é exatamente o tecido que envolve a cavidade abdominal, como você pode ter a artrite, que nada mais é do que inflamação aonde? Nas regiões articulares. Não precisa ser apenas, por exemplo,
onde nossa amiga aí do início dos nossos slides sofreu essa lesão, tá? Essa lesão pode ocorrer em várias partes do corpo, desde a ponta lá do dedo, indo até a base dos joelhos, pés, em função disso aí. Tudo onde você vai ter as chamadas cápsulas articulares. É uma degeneração que acontece até em função mesmo desses movimentos, em função disso aí. É uma degeneração que, inclusive, vamos dizer assim, pode ser prevenida até por questão de eventos de exercícios, né? Tipo, aí entra aí nossos amigos aqui da nossa turma, fisioterapeutas, educação física, que pode prevenir exatamente o que, em caráter exatamente de prevenção, eventos de desgastes nessa região. Por quê? Já que você tem tecidos aqui ao redor, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Perdoe-me. Aí, vamos lá. Aqui, pronto. Já que você tem exatamente eventos aqui, muitas vezes feixes musculares, feixes teciduais, que inclusive nós ainda vamos falar também da musculatura nas próximas aulas, elas envolvem exatamente essas regiões e acabam dando caráter protetor. Mas é claro, a partir do momento que você faz o quê? Todo um trabalho de reforço muscular, exercícios, uma série deles, não deixa isso aqui tão exposto. Tá? Foi o caso dela. De repente, por um evento que a gente chama o quê? Ela foi fazer lá a dança, no caso do nosso exemplo, da dançarina aí, de repente não houve um aquecimento das fibras musculares, ela acabou gerando uma entorse nesse pé, em função disso. Então, com isso, o que acontece? Às vezes, você fazendo atividades, esforços repetitivos, tá bom? Você pode vir a lesionar isso aos poucos. E às vezes exatamente pode culminar com o quê? Com uma inflamação um pouco mais grave. Então você sai da artrite e entra na patologia, no caso especificamente aqui de articulação, chamado de artrose. Tá? Nós ainda vamos falar um pouco mais adiante. Então, tudo isso são processos que são o quê? Degenerativos, de desgaste, tá? Com o passar do tempo. Exatamente por ter essa região de movimentação. Isso faz com que você tenha o quê? Os sistemas articulares, tá bom? Definidos exatamente em função de conexão. E aqui vem exatamente um importante parêntese. Por quê? Nós temos conexão com o quê? São os ossos. Os próprios ossos, ou seja, você tem aqui, por exemplo, o fêmur com a tíbia e perônio. Então, com isso, o que vai acontecer? Você tem cápsulas articulares que vão estar envolvendo, por exemplo, aqui no caso do joelho, aqui, você vai ter a ulna aqui na frente, né? O osso aqui exatamente que faz com que você junte tudo isso e tenha a cápsula articular em si. Então, com isso, há uma junção exatamente de diversos pontos, mas só que essas cápsulas articulares, como eu disse a vocês, não estão especificamente apenas no único ponto do organismo. Se pensar, por exemplo, na questão do joelho, ou então dos seus pés, dos seus cotovelos. Você tem cápsulas articulares, por exemplo, nos próprios dentes, tá bom? Os dentes, quando encaixam lá nos alvéolos dentários dos maxilares, vocês vão ter exatamente o quê? Pontos de conexão. Pontos de conexão, porque simplesmente o que aconteceria? Eu já até expliquei isso a vocês, comentei com vocês. Que, por exemplo, se você for mastigar, tiver exatamente eventos de mastigação muito forte, se não houvesse as cápsulas articulares, os dentes penetrariam o quê? Dentro da própria, o quê? Do maxilar. Entraria no maxilar dentro, pela estrutura óssea. Mas essas cápsulas articulares acabam o quê? Amortecendo, tá bom? Ajudam exatamente nessa movimentação e fazendo com que não haja exatamente o quê? Uma diminuição do chamado impacto mecânico. Então, isso é bastante importante em função disso. Então, você vai ter aí essas uniões sempre entre ossos, pode ter favorecimento exatamente de cartilagem e ossos, e como eu disse a vocês, os próprios dentes. Então, permite a movimentação. Nós temos exatamente uma variabilidade de movimentos. Se você pensar, por exemplo, nos próprios dedos da sua mão, que você abre, fecha, você consegue girar, ter aquele movimento parecendo que está tocando um piano, né? Então, você consegue exatamente ter uma movimentação ampla dessas estruturas em função disso aí. Então, não são apenas pontos de união, são pontos exatamente que permitem a diversidade de movimentos em si. E daí? Bem, alguns pontos são bem interessantes em função disso, tá bom? Exatamente com um caráter o que tanto para você estabilizar a questão da articulação, né? Se você pensar, por exemplo, na mão, tá bom? Exatamente nos diversos ossos, né? Pequenos ossos que você tem ali na região da mão, logo após o rádio, a ulna, tá bom? Nos ossos do braço,
Se você pensar que você tem vários ossículos ali, e cada um deles, ao redor deles, você vai ter exatamente pequenos pontos de ligação de sistemas articulares, que vão te ligar depois com o quê? Com as falanges, posteriormente, dos seus dedos. Então, isso faz com que você estabilize toda a estrutura. E, é claro, você ainda tem a questão aí, se você pensar bem, de vários ligamentos que vão se juntar a isso. Então, eles vão simplesmente fazer o quê? A união. É como se... Pensa que você estivesse passando... É igual como os lutadores de boxe fazem, passam aqueles esparadrapos, né? Aqueles lutadores passam aqueles esparadrapos, faixa ao redor da mão. Pensa exatamente que esse tecido, exatamente o quê? Cartilaginoso, essas estruturas teciduais vão se juntar e favorecer exatamente o quê? Essa estruturação da própria questão do quê? Dessas regiões, né? Ou seja, específicas das quais eu estou falando, como mãos, pés, tá bom? Pontos mais específicos. Tem outros que ainda vai te ajudar, tá bom? Que exatamente seria o quê? Esses ligamentos de movimento. Tem outros que não são tão elásticos, mas são importantes exatamente para o quê? Pontos de conexão, como vocês estão vendo aqui na coluna vertebral. Aqui você consegue ver exatamente o quê? Eventos como pontos de suporte entre o quê? Entre as vértebras. Essas aqui são as vértebras da coluna, tá bom? Onde você vai ter certamente aqui na parte mais superior, região cervical, torácica, lombar. Então, com isso, você tem o quê? Entre cada uma das vértebras, você tem simplesmente o quê? Os discos intervertebrais. Então, você vai ter aí essas cápsulas articulares e ainda você vai ter o quê? Uma série de ligamentos envolvendo isso aqui. E esses ligamentos vão ajudar exatamente a quê? Dar uma melhor maleabilidade, melhor movimento a essas regiões em si. E daí? Bem, muitas vezes, como eu disse a vocês, em função exatamente dessas regiões, elas podem sofrer alguns o quê? Pequenos estiramentos, lesões, rompimentos, tá bom? Muitas vezes em função do quê? Às vezes os ligamentos não aguentam isso. Tanto que você escuta muito isso quando você fala, por exemplo, em eventos esportivos, como jogadores de futebol, por exemplo, você vê, de vez em quando você escuta lá esses indivíduos que fazem esforços extenuantes, extremos para isso, se preparam certamente, né, com eventos de musculação, fisioterapia para essas regiões, mas mesmo assim, os joelhos deles, por exemplo, sofrem muito com isso, com esses impactos, tá? Porque a estrutura do joelho, apesar de você ter a una, né? Você está vendo aqui, como eu falei a vocês, ó, o fêmur aqui, a tíbia é a fíbula, né? Que é o antigo perônio. Eles se juntam aqui em uma estrutura onde você tem a cápsula articular, e a cápsula articular vai ter uma característica bastante interessante, bastante líquido sinovial. Lembre-se que ali ele é fruto exatamente do quê? Do tecido cartilaginoso, ele se enche de líquido como se fosse o quê? Um lubrificante. Então você acaba lubrificando essa região, tá bom? Permitindo que haja o quê? Uma região de proteção em função disso. Então, com isso, há um movimento, tá bom? Da perna constante, e esses indivíduos, como por exemplo, jogadores de futebol, de vez em quando você escuta falar, que é o quê? Um rompimento, às vezes, de ligamentos, tendões específicos, como o menisco, e alguns tecidos mais específicos dessa região. Mas tudo por quê? Às vezes é em função exatamente de um esforço extenuante. Ah, mas eles não se preparam, não fazem exatamente o quê? Toda uma atividade física de reforço muscular, fisioterapêutico para isso, fazem. Mas só que mesmo assim, como o correr, pular, às vezes acelerar, movimentos muito acelerados ao longo de jogos seguidos, fazem com que esses profissionais acabem o quê? Tendo lesões nessas regiões em virtude disso aí. Então, muitas vezes, é necessário também que você tenha uma atividade na qual seja o que a gente chama os famosos reforços musculares, né? Porque você ainda tem aqui, não, vocês não estão vendo ainda, mas isso aqui tudo ainda é envolvido por quê? Feixes de músculos. Então tem como dar uma proteção. A musculatura acaba dando uma proteção a isso, que vocês vão ver também posteriormente. Então esses ligamentos, essas regiões, exatamente vão ser exatamente o quê? Bastante importantes em função disso, dessas uniões e essas interações que você tem aí teciduais em virtude disso. Perguntas, alguma coisa em especial até aí, meninos? Enquanto eu bebo água aqui. Tudo certo? Então tá bom, vamos nessa. Então, com isso, todos esses ligamentos e todo esse esforço físico, geralmente o que acontece? Eles precisam ser reforçados.
em virtude disso. E é claro, em função disso aí, a cápsula articular vai ter um importante papel em função disso. Então, você tem lá estruturas envolvendo essas regiões, tá bom? Onde vai ser, você certamente nesse sistema articular, você vai ter a cápsula articular e, como eu falei para vocês, musculatura esquelética. Lembre-se sempre que musculatura esquelética, garotos, nada mais é do que músculos os quais o quê? Respondem à sua vontade. Você exatamente determina essa movimentação. Esse movimento ele é determinado exatamente pelo quê? Pelo seu próprio quê? Comando. Tá? Vocês vão ver dentro em breve, vão estudar comigo musculatura lisa, e essa musculatura lisa você vai ver que ela ocorre o quê? Há uma contratilidade em eventos independentes da sua vontade. É o que acontece, por exemplo, com a musculatura do sistema digestivo, do útero lá das meninas. Todos esses são movimentos que são independentes exatamente de quê? Do seu controle. Por isso que você tem, ao longo do seu corpo, né, mais de 200 feixes musculares que trabalham independente da sua vontade, unitariamente ou em conjunto, tá? E, consequentemente, executando uma série de movimentos em função disso. E nesses pontos específicos das articulações, eles vão ser ricos exatamente nas suas regiões internas, pela chamada membrana sinovial, onde também você vai ter uma grande quantidade de líquido sinovial. Esse líquido sinovial, ele vai ser bastante importante em função de quê, meninos? Porque exatamente vai ajudar que não haja um desgaste dessas regiões. Pensa o seguinte, se nós tivéssemos aqui exatamente o quê? Pensando, deixa eu mostrar um pouquinho mais aqui, que é mais fácil. Você tem aqui o fêmur e a tíbia. Você está vendo que é exatamente a proximidade dos ossos. Se não houvesse aqui a questão exatamente dessa riqueza do líquido sinovial, o que acontece? Essa união que você tem através das cartilagens, se fosse entre os ossos, haveria um desgaste natural, ou seja, a estrutura a epífise dos ossos, tanto do fêmur como da tíbia, por exemplo, falando dos ossos das pernas, haveria um desgaste nessa cabeça dos ossos. Então, pode haver um desgaste, uma destruição exatamente tecidual. Então, com isso, fazendo com que essas regiões aqui simplesmente possam simplesmente serem desgastadas e, é claro, com o passar do tempo, cause uma grande dor. Então, geralmente, as pessoas que sofrem lesões, às vezes fazem exercícios inadequados, esforços, de repente você correr de uma forma não devidamente, não tendo um treinamento, de uma forma desequilibrada, pode causar uma série de, digamos assim, destruições teciduais e, com o passar do tempo, a própria cápsula, a membrana sinovial, ser destruída em função disso. Só um minuto, por favor. Peraí. Admite. Pronto. Bem, e daí? É daí que tudo isso, meninos e meninas. Vamos. Pronto, agora o computador melhorou. Resolveu entrar no clima. Prontinho. Aqui. Então, você vai ter aqui simplesmente a junção da cápsula articular com os músculos esqueléticos, tá bom? Dentro em breve, como eu falei a vocês, nós vamos falar deles. E são músculos que estão aqui sob o seu comando. Vocês comandam musculatura esquelética, nós comandamos esses músculos. Ou seja, eu posso determinar você ter o quê? Essa movimentação, você acelerar, diminuir, fazer um controle em função disso. Você ainda vai ter o quê? Com relação exatamente a essa classificação das próprias articulações, alguns tipos, tá bom? Essa classificação pode ser o quê? Do tipo estrutural, onde você vai ter o quê? Essa presença ou ausência exatamente desses ossos, tá bom? Que articulam, ou seja, a própria cavidade articular. Vai ter eventos funcionais também, onde você tem, vê o ângulo, o tipo de movimento que ele faz, e a própria chamada o quê? Articulação estrutural, ou seja, compondo exatamente diversos pontos em relação ao próprio corpo, ou seja, nós vamos ter, inclusive, aí 3 importantes divisões. A chamada fibrosa, onde você vai ter exatamente aqui, né, a inexistência exatamente da cavidade articular, eles vão ser unidos por tecido conjuntivo. Lembra aquilo que eu falei? Os ossos estão próximos? Aqui, ó. Os ossos estão próximos, você vai ter tecido exatamente de conexão. Tá? Eles não ficam tocando uns nos outros, porque senão essas superfícies, com o passar do tempo, iriam se desgastar exatamente por questão do atrito, do movimento. Então, é muito importante as cápsulas sinoviais e os tecidos de conexão. Você também tem aí, tá bom?
No caso, você não vai ter a cavidade, essa cavidade articular, mas vai ter a parte cartilaginosa. E também vão unir também esses ossos, mas só que via cartilagens, tá bom? Isso é muito comum, por exemplo, você pensar na estrutura das costelas, tá bom? Costela, externo, tá bom? Costela, coluna. Você tem pontos de conexão exatamente que são vias o que cartilagem. Lembra que eu falei da cartilagem hialina, tá bom? Que a cartilagem hialina é a que tinha maior quantidade no organismo. E você tem a própria estrutura sinovial propriamente dita, né? Que pertence à cavidade articular e ela vai ser importante exatamente para a lubrificação. Então, com isso, você poupa exatamente o que? Desgaste dessas estruturas, mas, vamos dizer assim, dessas partes exatamente de contato osso a osso, né? Você tem esses pontos exatamente de encontro, em virtude disso. Quando a gente pensa na questão exatamente das funcionais, nós temos aí algumas divisões importantes que merecem ser comentadas. Você tem aí, na funcional, 3 tipos básicos. A gente vai discutir cada um deles, tá bom? As chamadas sinartroses, anfiartroses e diartroses. Começando com a sinartrose, ela é um tipo de articulação mais móvel, tá bom? Ela é do tipo fibrose. Essa sinartrose, ela também vai ter 3 subdivisões. A que a gente chama de sutura, tá bom? Ou seja, que os ossos são unidos por tecido conjuntivo denso, é o que acontece no crânio. Por exemplo, se você nota o crânio do bebê, se você pega um bebê, um recém-nascido, você nota que o crânio dele, que a gente chama de moleira, ou como você queira chamar popularmente, você tem exatamente o quê? Os pontos de junção do crânio não estão o que simplesmente calcificados, então exatamente o que as suturas, chamadas suturas, não estão feitas, tá? Então, porque com o passar do tempo, é só lembrar o que eu falei anteriormente, o próprio tecido, o tecido ósseo, ele vai aparecendo ao decorrer da nossa vida, né? Ao decorrer exatamente, principalmente na fase inicial. Porque inicialmente você tem o quê? O esqueleto cartilaginoso. E esse esqueleto cartilaginoso vai sendo substituído em função disso. Só um minutinho, por favor, minhas. Então, esse esqueleto cartilaginoso, ao ser substituído, ele vai exatamente ganhando o esqueleto ósseo. É o que vocês estão vendo aqui no osso, por exemplo. Aqui o frontal, né? Parietal aqui em cima e o occipital aqui na ponta. Repara que você tem pontos exatamente de junção, que são exatamente onde você vai ter chamadas suturas. Com o passar do tempo, por exemplo, bebê, se você encostar aqui na cabeça dele, parece seu dedo afunda, parece que você encosta no cérebro dele. Tá? Porque essas estruturas não estão bem o que constituídas. Mas com o passar do tempo, a gente, se você pegar na sua cabeça, não afunda mais, né? Essas placas simplesmente já estão todas o que chamadas suturadas. Então essas suturas que estão aqui, elas são mais rígidas, tá bom? Vão dar um certo movimento a isso, mas já um pouco mais consistente que o bebê. E, é claro, permitindo que você tenha o quê? O osso do crânio, né? A estrutura craniana, né? Que vocês sabem já que é formada por diversos ossos, aí pela junção de pequenos ossos disso, tá bom? Isso seria a sutura. Já a gonfose é um outro tipo, tá bom? Que ela faz, ela tem uma forma de cone, típica exatamente dos dentes. Então, com isso, como eu falei para vocês, ó, aqui os dentes. Você tem o dente aqui e a cavidade aqui do alvéolo, onde o dente se encontra. Se você não tivesse exatamente essas articulações do dente, na hora que você mastigasse algo um pouco mais rígido, o dente afundaria dentro aqui da estrutura maxilar. Então, por esse motivo é que é importante você ter exatamente essa articulação, que ela tem uma mobilidade. Então, essa articulação que é exatamente compreensível entre o dente e o alvéolo é o que eu chamo de gonfose. Você tem uma outra, que a gente chama de sindesmose, que são exatamente os ligamentos, tá? Por exemplo, é o que você tem o quê? Entre a tíbia e a fíbula, exatamente entre o rádio e a una, tá? Você vai ter exatamente esses pontos, é o tecido que você tem aqui exatamente entre os dois, tá? O rádio e a una, certamente em relação a ossos do braço, e a tíbia e a fíbula em estruturas da perna. Então, com isso, você vai ter essas articulações apenas como ligamentos, tá? Dessas estruturas desses ossos. Aqui, perdão. Aqui eu falei para vocês, ó, a questão exatamente das articulações que você tinha, por exemplo, na questão das costelas. A anfiartrose, tá bom? São articulações mais móveis, tá? Em caráter cartilaginoso, ó, elas fazem exatamente as junções da estrutura das vertebrais junto ao externo e junto à coluna.
ainda permite o ligamento das chamadas, exatamente daquelas costelas chamadas de flutuantes, ela interage com isso aqui, exatamente por tecidos. Então, você teria anfiartrose como essa estrutura. Então, ela vai ter pequenas divisões ainda aí, anfiartrose. A chamada sincondrose, que é de cartilagem hialina, tá bom? Que é o externo e costelas. E a sínfise, tá bom? Que são fibrocartilagens. Então, com isso, são o quê? São articulações intervertebrais. Exatamente as que estão o quê? Entre as vértebras e a sínfise púbica, ou seja, da coluna vertebral aqui. Você pode ver isso, ó. Aqui é a sínfise púbica, o urso pubiano, tá bom? Com os ossos, com os pequenos ossículos dele, permitindo exatamente a junção, e as intervertebrais, exatamente as chamadas vértebras, que você tem o que na coluna vertebral em si. E você ainda tem aí, né, uma das que nós mais conhecemos, que é a própria diartrose. A diartrose, ela é bem móvel, então com isso, ela é típica exatamente de algumas regiões que precisam de maior movimento. Então, os joelhos, a questão exatamente de onde? Dos cotovelos, a questão exatamente do quê? Do teu ombro, exatamente pontos de grande movimentação. Então, com isso, ela é importante porque essa presença exatamente de uma cavidade articular, lembre-se que aqui você vai ter bastante líquido sinovial em função disso, vai diminuir, ó, como eu falei para vocês, vai haver uma redução do atrito entre a extremidade dos ossos, ou seja, entre as epífises próximas uma à outra, você vai ter uma redução desse desgaste e acaba sendo, obviamente, um amortecedor. Mas como assim amortecedor? É só você pensar no seguinte, você está fazendo uma corrida e de repente você resolve dar um salto. Aí você salta e cai sobre o quê? Apoiado nos seus pés. Você sofre uma pressão muito grande na altura dos joelhos. Então, exatamente essa função de amparar todo o peso do seu corpo é dada exatamente pela chamada diartrose. Então, você vai ter exatamente ter o quê? Uma bastante estabilidade aí. E é claro, vários tecidos, como eu disse a vocês, participam da ligação dessa região. Por isso que vocês estão vendo aqui, ó, os chamados meniscos, são eles que geralmente você escuta o jogador de futebol fazendo as chamadas artroscopias, né? Operações as quais simplesmente não é tão invasiva, porque você não abre, não chega a abrir com um bisturi, mas você usa microcâmera e micro bisturis e faz exatamente que operações nesses locais. Então você corrige exatamente esses chamados meniscos, tá? São eles que sofrem bastante lesões, às vezes em atividades excessivas, em função disso aí. Você tem os chamados ligamentos, diversos tipos também, tá bom? Então, com isso, cruzado, colateral, medial, colateral, lateral, tá bom? Cruzado, posterior. Esses tecidos acabam que trançando, interligando isso aqui tudo ainda é preenchido, exatamente porque ainda pelo líquido sinovial em função disso aí, tá? Meninos, vocês estão tão calados, vocês estão por aí, meninos? Estão acordados? Vamos lá, deixa eu ver. É que vocês estão dormindo. Adriano, Ana Carolina, Bárbara, Edilma, Esther, Fernanda, Gabriela, Yasmin, Luiz, Maiara, Marcos Leonardo, Marcos Vinícius. Nossa, quanto Marcos, agora estou vendo. Maria Carla, Maria Eduarda, Poliana, Roberta, Samile, Vanessa, Vitória. Bom dia, vocês estão aí, meninos? Ou dormiram? Meninos, falando com vocês. Estou sim, professor. Eu tava preocupado, né? Sim, Que vocês professor. tô achando que vocês foram abduzidos. Vocês ficam muito calados e pronto. Meus alunos não estão mais aqui na Terra. Foram embora. Para outra dimensão. Cadê? Tá escrevendo por aqui. Não, professor, socorro. Estou aqui. Pronto, não é socorro, não. Estou aqui. Graças a Deus. KKK, tá bom. Então, pronto, voltando. Já constatado que vocês estão na classe. Graças a Deus. Vamos lá, minhas crianças. Continuando. E daí, professor? Não estou dormindo, não. Está meio lento o negócio aqui. Mas vamos nessa. Aí, continuando, você tem, por exemplo, as chamadas de artroses, tá bom? Ou seja, a classificação dela em função exatamente da sua funcionalidade. Então, pensando exatamente em funcionalidade, você tem aí exatamente a questão da classificação, onde tem o quê? Por exemplo, do número de superfícies articulares. Então, por exemplo, você vai ter 3 pontos aí, as chamadas simples, composta e complexa. Na simples, quando você observa exatamente lá os ossos das falanges, né, dos dedos, né, você vê exatamente que você tem um único ponto, exatamente de articulação.
Então, aqui ele é um pouco mais simples. Como eu disse a vocês, no corpo, você vai ter várias articulações, tá? Então, esqueça aquela história que só lembra do joelho, do cotovelo. Em vários pontos você precisa dessa articulação. Mas por quê, professor? Porque você tem movimento. Senão você andaria igual um robô. Então, o que acontece? Você tem exatamente uma movimentação ampla em função disso, exatamente por causa desses vários pontos aí de articulação. Bom? Então, com isso, nesse simples, você encontra exatamente nos ossos, né, das chamadas falanges. A composta, você vai ter lá, por exemplo, a própria questão do fêmur e da tíbia, né, tíbia e perônio, por exemplo, onde você vai ter pontos de encontro, exatamente porque você tem aqui uma variação da estrutura, mesma coisa pensando nos ossos do braço, né, o húmero com o rádio e a fíbula, você vai ter exatamente o que? A questão das estruturas de conexão. Mas só pela irregularidade, você acaba tendo exatamente o que? Uma região de estrutura composta. E você tem as mais complexas, como, por exemplo, articulações que se encontram, por exemplo, lá nos maxilares. Então, no maxilar superior e inferior, você vai ter discos articulares, permitindo exatamente você o quê? Abrir e fechar a sua boca aí. Por exemplo, os bocejos que de vez em quando você dá, exatamente em função disso, que os discos articulares vão favorecer exatamente essas aberturas. Você tem ainda outras funcionalidades, como o quê? A questão da diartrose, em função exatamente do quê? Do número de eixos na movimentação. Então, ou seja, é a questão exatamente de você ter o quê? Em função exatamente desses movimentos que você pode vir a ter em relação a essas estruturas, lembre-se que que exatamente a questão esse movimento variado que nós temos em relação ao nosso corpo, exatamente é dado por essas articulações. Por isso que, por exemplo, você pode classificá-la em 4 tipos. As não axiais é o tipo que você tem exatamente entre o externo e a clavícula, tá bom? Você tem uma articulação aqui. A chamada uniaxial, que é exatamente encontrada nas falanges dos dedos, né? Esse seria exatamente o tempo, por isso que você permite você fazer esses movimentos, esticar e fazer um gancho, né? Exatamente em função exatamente dessa uniaxial. A biaxial, que é chamada radiocárpica porque é exatamente entre o rádio e o carpo, né? Carpo é exatamente os ossos da mão. Então, com isso, você tem um tipo específico, tá? Que exatamente são o quê? São relacionados às palmas da sua mão. E a coxo femoral, que também é uma outra bastante complexa e importante, crianças, que exatamente vai ter o quê? Entre o fêmur e o osso exatamente do ilíaco. Então, com isso, vai permitir você ter exatamente movimentos bastante importantes em relação a essa estrutura femoral, tá? Que ela encaixa ali e tem uma importante cápsula articular, que eu ainda vou conversar mais algumas coisinhas sobre ela. É claro, tudo isso aí faz com que você tenha, digamos assim, movimentos, ângulos de movimentação, tá bom? Ou seja, permite exatamente que eu faça exatamente certos ângulos que somente em função das cápsulas articulares, em relação aos tipos de articulações, isso é possível, como, por exemplo, o flexionar, aquele que você bota a palma da mão para cima e dobra seu braço, tá bom? Então, com isso, você consegue exatamente fazer uma dobra desse braço. A extensão, em que você bota essa palma da mão, pode botar ela exatamente o quê? Continua para frente e jogar seu braço para trás. Então, exatamente são o quê? Movimentos extensivos, tá bom? Então, com isso, eu consigo variar esses posicionamentos. E a adução. A adução é aquela que você bota as mãos ao lado do seu corpo e você faz exatamente um levantamento lateral. Você consegue botar ele alinhado ao seu ombro e depois baixa. Isso é um movimento adutor, em função disso aí, tá bom? Ah, mas isso é bem simples, né, professor? Não. Se você pensar que esses movimentos aí vão te dar exatamente uma complexidade, exatamente de outras ações, eles somados te dão exatamente bastante o quê? Complexidade nos movimentos. É só você pensar, por exemplo, nos exercícios. Você faz na sua academia, sua fisioterapia, em função disso. Você só consegue ter esses movimentos em função exatamente do que dessas estruturas, as diartroses, em função disso aí. Tá bom? Aqui, pronto. Aqui estava falando também que você tem a abdução, onde você tira aqui na, na adução, você está com ele alinhado ao ombro e baixa esse braço. E na abdução, você consegue exatamente ele alinhado ao seu corpo, consegue levantar até de novo lá à altura do seu ombro.
Você tem aqui também a circulação, ou seja, girar o seu braço, né, para frente, para trás, em função disso aí. Ou a rotação, em que você encosta seus cotovelos no seu corpo e você consegue girar o seu braço. Então, como eu disse a vocês, parece simples, né, falando assim, mas tudo isso aí dá bastante complexidade à questão dessa movimentação. Tá bom? E daí, professor? E daí o seguinte, como eu disse a vocês, muitas vezes você faz os desgastes disso aí. Há certamente uma série de alterações na própria estrutura. Por isso que é tão importante se fala o tempo todo, né? Principalmente a turma da fisioterapia, a turma da educação física. Fala o tempo todo, faça exercício, faça um trabalho de manutenção, faça um trabalho de prevenção. Por isso que agora vocês, por exemplo, vocês todos aí com seus auges de 17, 18 anos de idade, é bastante importante que você exatamente faça esse trabalho preventivo. Para vocês chegarem lá aos 70, 80 anos, não está cheio de dores pelo corpo. Deve ser bastante importante fazer, digamos assim, esse trabalho inicial, você está mais jovial. Então, função disso, por quê? Sua amplitude de movimento, sua movimentação é bem diferente, em função de diversas coisas. Você vai ter aí a questão, por exemplo, de hidratação, a questão, por exemplo, dos próprios eventos que você faz ao longo da sua vida. Por exemplo, beber, fumar, tudo isso desidrata esses tecidos. E principalmente as cápsulas articulares, tá? Elas perdem muita água exatamente com o passar do tempo. Então é importante a hidratação, mas hidratação não apenas no sentido de pegar água e beber água, mas além disso, você consumir alimentos que tenham íons e água, porque o termo hidratar, tá? Apesar de parecer ser apenas água que eu estou falando, mas envolve aí íons. Então você tem questão de sódio, potássio, cálcio, vários desses íons fazendo composição nisso, te dando um equilíbrio que a gente chama de hidroeletrolítico, tá bom? Então, com isso é bastante importante, porque o ato de desidratar, perder água, não é apenas perder água no sentido de H2O, é também você perder aí íons. Isso pode comprometer esses movimentos em função disso aí. Outra coisa também, você acaba na questão exatamente quando você tem esses traumas, esses desgastes, né, essas inflamações, ou então patologias mesmo, você tem exatamente o quê? Você vai ter diminuição desses pontos de contato. Então, com destruição das cartilagens, tá bom? Você pode também ter reparos, às vezes, que não são normais. Eu vou mostrar isso aí já já para vocês. Então, com isso, o que acontece? Às vezes, quando o indivíduo desgasta tanto, isso, deixa eu ver se eu posso. Não, depois vai ter isso. Mas eu vou mostrar depois alguns slides para vocês, que às vezes o desgaste é tão grande, o tempo todo, constantemente, e você escuta muito falar isso de alguns tipos de atletas. Por exemplo, praticantes de ginástica olímpica, os próprios jogadores de futebol, mas ginástica olímpica é bem interessante isso. Que você para e pensa, você nota que os treinadores têm tudo o quê? 22 anos, 23 anos, 25 anos. Por quê? É tanto impacto, um exercício de tanta força que tem, né? Eles subirem naquelas barras, pularem, fazerem aqueles exercícios de solo, né? Tudo aquilo ali, é tanto impacto nas articulações com o tempo que vai desgastando aquilo. Então mas não existe a reposição? Existe. Existe a reposição, mas só que o organismo chega a um determinado momento que ele não troca mais por tecido. Ele é tecido, vamos dizer assim, como cartilagem, eu quero falar, tá bom? Mais maleável. Ele começa a calcificar essas regiões. Então o indivíduo vai tendo dificuldade de movimentar, causa muitas dores, tá bom? Eu vou mostrar algumas coisas em função disso. Então, com o passar do tempo, pode estar exatamente acontecer isso que vocês estão vendo aqui. Fissuras, que são quebras, formações de cistos, às vezes em determinadas regiões, ou seja, tecidos que vão se aglomerando naqueles locais, dificultando a flexibilização dessas estruturas, tá bom? Chamados osteófitos, que são células que vão se acumulando e calcificando aquilo ali, e acaba causando, saímos do evento de inflamação, né, por exemplo, de uma artrite, para entrar exatamente nas chamadas osteoartroses. As osteoartroses, né, osteo vem de ossos, exatamente, e artroses são exatamente doenças articulares, vão exatamente causar uma série de modificações nas estruturas em função disso, causando exatamente essa dor e rigidez articular que pode ser progressiva em função disso aí. Tem alguém querendo perguntar alguma coisa? Tudo bem? Então tá bom. Então, como eu estava dizendo,
essas dores e rigidez acabam sendo o quê? Progressivas em função disso. Então, isso acaba sendo exatamente o quê? Causando uma série de características, tá bom? Vamos dizer dessa maneira, ocorre uma série de perfis específicos de cada uma dessas patologias. Então, por exemplo, o que eu estava falando agora aí, a osteoartrose, ela acaba sendo o quê? Pontos de desgaste, principalmente quando você fala em regiões do quê? De extremidade dos ossos, tá bom? Ela vai degenerando essa estrutura, isso aí que é interessante falar disso, porque essa degeneração é porque com o passar do tempo não há mais reposição. Isso vai muito acontecendo quando a gente está ao avançar da cidade. E o que acontece aí? Quando você vai chegando em idade mais avançada, 70, 80 anos, esses pontos exatamente de reposição, eles não ocorrem com tanta facilidade. Então, mesmo que você faça hidratação, às vezes você faz exatamente aí entre os nutricionistas, né, com as suas reposições alimentares, de íons, de uma série de elementos proteicos também, você não consegue fazer uma reposição na mesma velocidade das perdas. Então, com o passar do tempo, você vai tendo irritações nesses locais, né, destruição desse tecido, e isso acaba não sendo mais reposto. Por isso, como eu disse a vocês, ó, a questão do peso, o próprio sobrepeso, a questão exatamente desses eventos em cima dos joelhos, muitas vezes quando o indivíduo está com sobrepeso, tá bom? Sente muito isso, tá bom? Em função disso, a coluna também, a coluna vertebral acaba tendo bastante dor em função disso aí, por quê? Você vai ter um desgaste exatamente dessas articulações de suporte. Elas davam exatamente toda essa, vamos dizer assim, ela sustenta além da força gravitacional que você tem do planeta, ou seja, nos teus ombros para baixo, isso que acontece, você também tem a própria questão do peso do seu corpo. Então as articulações vão sentindo muito isso se você abusa, se você de repente sai um pouco exatamente do peso ideal para que haja essa relação, obviamente, osso, articulações e tecidos em função disso aí. Esses traumas e desgastes, como eu disse a vocês, eles podem, obviamente, você ter com o passar do tempo, haver reposições disso, tá bom? Pode ser reconstituído, são processos reversíveis, mas também, se você muitas vezes vai desgastando o tempo todo, continuamente, não havendo, por exemplo, uma reposição tecidual, não dando tempo para o tecido exatamente restabelecer essas estruturas, isso às vezes acontece muito com atletas, porque atletas, às vezes, meninos, evitam exatamente os chamados anti-inflamatórios. Por exemplo, aquelas famosas infiltrações, que são você pegar anti-inflamatório injetável e injetar diretamente nos joelhos. Tá? Isso é muito perigoso. E por que isso é perigoso? Porque a dor, tá bom? O evento dor, vocês vão aprender depois ao longo dos cursos de vocês, lá em farmacologia, em sistema nervoso, vocês vão ver lá que a dor é um evento de sinalização muito importante. Tá? Ah, professor, mas eu não vou ficar sentindo dor. Tá, tudo bem, você não vai sentir dor. Mas você pode procurar um profissional para te ajudar em relação a isso, essas dores. De repente você reestruturar sua dieta, de repente você fazer o quê? Um reforço dessas articulações, profissional de educação física, fisioterapeuta, tudo isso vai te ajudar bastante nisso. Por quê? Porque exatamente, se você vai tomando muitos analgésicos, ou então os indivíduos que vão fazendo exatamente como eu falei, injeções de anti-inflamatórios, eles suspendem, eles cortam essa dor. Então ele retira a dor com sinalização. Isso tem problema? Muitos. Porque o que acontece? Indivíduos que começam exatamente a fazer isso, eles simplesmente, como eles não sentem mais a lesão, eles vão forçando em cima desse local que já estava simplesmente o quê? Com problemas. Então, muitas vezes, o que vai acontecer? Há uma diminuição do líquido sinovial, tá bom? A dor não é sentida, então ele não procura um profissional, não procura exatamente as medidas profiláticas indicadas para o local. E o que vai acontecer? O tecido cartilaginoso passa a não mais ser o que é reposto aqui. Você começa a ter uma substituição exatamente por tecido ósseo. É isso que a gente chama de osteófito. Então, ao invés de você ter tecido cartilaginoso aqui, nessas regiões de movimento, você acaba tendo um tecido ósseo. Ah, professor, mas não vai dar exatamente reforço, ele não é, o tecido ósseo não tem minerais? Mas pensa numa coisa, você não tem um ponto exatamente que é para ser articulável, articular é o quê? Movimentar.
Então, se você começa a encher isso de tecido ósseo, o que vai acontecer? Essa articulação vai diminuir e os movimentos também vão reduzir. E é por isso que os indivíduos sofrem dores, o quê? Aí vocês lembram, né? Exatamente dores de quê? De cotovelo, de joelho, às vezes dores na coluna, em função exatamente disso, por causa dos desgastes articulares e os desgastes de tecido cartilaginoso em função disso aí. Então, essas doenças, essas inflamações se tornam crônicas e acabam se transformando em patologias aí que vão durar o resto da vida em função disso aí. Perguntinhas, alguma coisa, meninos? Eu bebo água. Então, tudo certo. Vamos lá. Isso avança? Avança. Certamente você pode ter as chamadas, por exemplo, são doenças do tipo autoimune, ou seja, são doenças exatamente que você tem seu sistema de defesa, ou seja, os anticorpos voltados contra as articulações. É a famosa artrite reumatoide, tá? Que é ao contrário do que as pessoas pensam, mas são doenças de pessoas mais velhas, com 80 anos. Não. Às vezes você pode ter alguém com 15, 12 anos de idade, aí com artrite reumatoide. Porque os anticorpos, eles atacam os tecidos exatamente das regiões articulares, tá? Então, por exemplo, você teve um grande surto disso aí, de eventos de artrite, inflamações de articulações, pessoas que estavam tendo chikungunya. Doenças exatamente causadas lá, como vocês lembram, quando teve aquele surto, né? Que todo mundo esqueceu dos mosquitos, né? Todo mundo só lembra de Covid. Agora todo mundo esqueceu de chikungunya, febre amarela, tudo isso. Né? Mas vamos lá. Mas elas continuam, pode estar certo disso. Elas continuam circulantes. Não mudou nada. Então, por exemplo, a chikungunya mesmo, ela produz uma resposta imune muito forte, muitos anticorpos. Há uma tendência exatamente desses anticorpos começarem a acumular onde? Nas articulações. E o que acontece em função disso aí? Esses anticorpos podem atacar as articulações. Então, com isso, teu sistema de defesa começa a deslocar células para essa região e acaba destruindo essas regiões articulares. Então, o indivíduo tem uma tendência a sentir dores. Então, indivíduos exatamente tiveram chikungunya, febre amarela, doenças do tipo, tiveram exatamente acúmulo de anticorpos aí nessas regiões. Então começaram a ter problema de movimentação, artrites, artroses, começaram a aparecer nesses indivíduos, tá bom? Mas a artrite reumatoide em si é uma doença autoimune que pode aparecer ao longo da vida ou em um determinado período específico da vida. Começa com articulações das mãos, mas pode atingir o corpo inteiro. É uma inflamação exatamente na cápsula sinovial. E quando destrói exatamente a cartilagem, vai destruindo também o próprio tecido conjuntivo. E aí o que acontece? Os dedos, as mãos, por exemplo, vão perdendo as cartilagens, vão perdendo as cápsulas, e eles vão ficando exatamente assim retorcidos. Porque já que não tem as cartilagens, então com o passar do tempo ele perde sua estruturação, né? Seu alinhamento, exatamente o movimento, ele vai sendo perdido e com o tempo ele vai se retorcendo. Com o passar do o indivíduo fica exatamente inutilizado em função disso aí. Aí você vai dizer para mim, mas tem cura? Você pode atenuar, tá bom? Geralmente as artrites aí, você exatamente tentando fazer um trabalho de reforço, alguma coisa do gênero, medicação, pode tentar diminuir, mas ele vai ter que conviver, porque geralmente as doenças autoimunes, elas não têm cura, tá? Então você atenua exatamente esses fatores, tá bom? De ataque, de destruição aí de estruturas teciduais, tá bom? Oi, perguntas? Alguém? Não? Então, você, por exemplo, pode também ter esses desgastes, por exemplo, eventos de artrose, exatamente, por exemplo, na questão da região do chamado acetábulo, tá bom? Exatamente que é a região de encaixe entre a cabeça do fêmur com a região exatamente onde, lá do osso ilíaco. Então, o que vai acontecer? Há um desgaste ali com o passar do tempo. Muitas vezes, meninos, você pode ter isso com o passar do tempo, em primeiro lugar, em alguns casos muito específicos. Por exemplo, no período em que você tem aí as chamadas exatamente as menopausas, em relação à mulher, onde você tem o quê? Diminuição de hormônios femininos, e os homens também, com a diminuição de testosterona, na andropausa, você começa a perder muito cálcio. E a reposição tecidual, tá bom, pode se tornar exatamente um pouco mais difícil em função disso. Então, a tendência aqui, em primeiro lugar, às vezes, de haver em função da perda de cálcio, haver um desencaixe do fêmur, tá bom? Às vezes acontece muito isso,
tá bom? Simplesmente o fêmur desencaixa daqui por perda de cálcio, ou então no caso aqui específico de uma artrose, simplesmente você não tem mais a recomposição de tecido. Então os tecidos cartilaginosos por desgaste vão diminuindo exatamente sua reposição, é aqui nessa região do acetábulo, que é o ponto de encaixe. O que acontece é uma calcificação dessa região. Então o indivíduo fica com o quê? Com uma lesão debilitante, ele acaba tendo dificuldade de movimento, tá bom? Sofre muitas dores em função disso aí. Como eu falei, a cartilagem é muito importante para esses pontos de junção, esse ponto exatamente de movimentação. Então, ele é bastante eficiente nesse aspecto. Quando você perde isso, você suprime exatamente essas regiões protetivas em função disso, tá bom? Outras doenças, como, por exemplo, a própria chamada artrite, chamada de artrite gotosa, né? A gota, a famosa gota, porque você tem isso aí em função de altas concentrações de ácido úrico no sangue. Como é que você obtém ácido úrico? Por exemplo, dietas muito ricas em carne, tá bom? Carne vermelha. Você pode ter uma grande concentração de ácido úrico no sangue. É por isso que, às vezes, como, por exemplo, você via aqueles reis da Idade Média lá, você vê, por exemplo, o Henrique VIII na Inglaterra, foram verificar os ossos dele, ele sofria muito de gota. Porque exatamente ele tinha na dieta dele tinha muita carne. Então, com isso, o ácido úrico se concentrava e acaba acumulando exatamente aonde? Nas cápsulas articulares. Isso pode gerar também artrite com o passar do tempo, tá bom? Causando exatamente o quê? Inflamações, inchaços locais e dores muito fortes em função disso, tá bom? Então, uma dieta equilibrada sempre é bom em função disso aí, tá bom? Aqui, exatamente o que eu estava falando para vocês. Aparece exatamente como o quê? Como placas vermelhas, regiões avermelhadas, pontos vermelhos, mas com o passar do tempo também pode haver um desgaste generalizado. Pode realmente destruir as articulações de uma maneira geral, causando lesões bastante debilitantes e alterando a estrutura, obviamente, as estruturas das mãos e dos pés em função disso aí, tá bom? Porque o que acontece? O ácido úrico ele tende a cristalizar. Como ele tende a cristalizar, ele exatamente vai dificultando o movimento das regiões articulares. Então, com o passar do tempo, essa acumulação vai gerar exatamente pontos inflamatórios, é o que você está vendo aqui. Isso aqui é exatamente uma cápsula articular inflamada, tá bom? Esse vermelhado é isso. Então, com isso, com o passar do tempo, se não for tratado, se o indivíduo exatamente não fizer essas mudanças de hábito, por exemplo, pode vir causar debilitações, destruições bastante agressivas, né? Bastante intensas em virtude disso aí. Tá bom? Deixei aqui para vocês, tá? Alguns exercícios só para vocês poderem repassar aí quem quiser exatamente fazer esses estudos através de um questionáriozinho, tá aqui à disposição, tá bom? Coloquei aqui exatamente em função disso para vocês, para facilitar aí a vida de vocês. Ok, meninos? E outra coisinha aqui, peraí, só um minutinho, peraí que tem alguém aqui me perguntando alguma coisa, só um minuto. Aqui, vi agora, Dona Vitória. Professor, fibromialgia é uma doença que afeta articulações? Sim, 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 é sim, porque não só a fibromialgia, Vitória, como também a questão da própria, você tem muito as famosas lesões por esforço repetitivo, né? As famosas LER, né? Então, às vezes, a questão é exatamente a questão do dedilhar, né? Do computador, né? Ou então você naquela coisa de que as pessoas ficam digitando no celular um dedo. Pode fazer exatamente haver um desgaste nisso aí, tá bom? Exatamente nessas articulações. Então, não estranhe se de repente seu indicador ou algum aqueles pontos, aqueles dedos mais específicos, você fica exatamente trabalhando com o celular, né? Daquelas digitações mais rápidas, né? Com os dedões, começarem a doer, em função exatamente disso. Tá bom? São essas lesões por esforços repetitivos, é isso. É a mesma coisa como seria o jogador de futebol com o joelho, seria esses hábitos que nós temos em função do próprio celular, tá bom? Então, ele faz com que haja essa destruição, vamos chamar assim, essa lesão e destruição, pode chegar ao ponto de destruir mesmo esses sistemas articulares em função disso. Ainda mais se a pessoa é muito jovem, né? Ela tende exatamente a fazer muito movimento, não reforçou essas regiões, não deu tempo, então se alimenta adequadamente, pode sofrer várias lesões exatamente nos dedos em função disso aí.
similar ao que acontece nas lesões de menisco que você teria, por exemplo, lá nos joelhos do indivíduo em função disso aí. Tá bom? Além da Vitória, mais alguém? Alguma pergunta? Tudo certo? Tá bom. E quem pode desenvolver uma artrite reumatoide? Bem, a artrite reumatoide não estaria diretamente ligada a isso, porque a artrite reumatoide é ligada exatamente a anticorpos, ou Vitória. Seria um outro aspecto. O que acontece? Como a gente fala exatamente de doença autoimune, vocês vão ter imunohematologia, vocês vão ver o seguinte, certas patologias são causadas exatamente porque nosso sistema genético, às vezes, produz anticorpos, tá bom? Desenvolve essas glicoproteínas de defesa voltadas contra o nosso próprio organismo, o que não é interessante. Você não pode ter alguma coisa que é voltada para destruir seus tecidos, como, por exemplo, a artrite reumatoide. Então, em função disso, não é interessante que ocorra esse processo. Tanto que nosso organismo depleta, destrói essas células, tá bom? Que são voltadas contra o nosso próprio organismo. Ele evita ter isso. Porque senão você teria uma destruição de tecidos generalizada. Então, em função disso aí, o que acontece? Muitas vezes, essas células persistem, esses anticorpos persistem e podem vir a causar doenças. É o caso da própria artrite reumatoide e de uma série de outras doenças que você tem em função disso aí. Exatamente causadas, são chamadas genericamente doenças autoimunes. Vocês vão aprender isso quando chegarem em imunohematologia. Tá? E vocês vão exatamente ver algumas dessas patologias em si. Mas a artrite reumatoide é uma coisa, a fibromialgia é outra, tá bom? Até porque a fibromialgia está muito ligada também a músculo, tá bom? Também é a questão exatamente de lesões musculares. E, é claro, como eu falei para vocês, atividade física sem haver repouso, atividade física excessiva, acaba causando sobrecarga. Então, é muito importante, apesar das pessoas às vezes esquecerem, praticar exercícios é bom, mas o descanso é melhor ainda. Você precisa dar um tempo para o organismo exatamente fazer uma reposição celular. Porque até mesmo para você poder dizer, por exemplo, vamos dizer massa muscular, que eu vou falar depois disso, até para você poder desenvolver, você tem que ter destruições de fibras e depois reposição dessas fibras. O exercício acaba sendo isso. Quando você lá distende seu braço, você contrai seu braço, você acaba distendendo exatamente também fibras que com o passar do tempo vão se rompendo, mas vão sendo repostas por outras. Então é muito importante que você tenha exatamente o quê? Esse período de repouso. O repouso é bastante importante em função disso, porque senão pode vir gerar vários tipos de inflamações em função disso aí. É o famoso, né, termo que você escuta por aí, o chamado overtraining, né? Overtraining é isso. Você tem exatamente excesso de atividade e, de repente, você não dá tempo para o seu organismo fazer essa reposição. É em função disso aí. Ok? Mais alguma coisa, Vitória? Mais alguma coisa, alguém? Tudo certo? Então tá bom. Tá certo. Disponha, dona Vitória. Então vamos lá. É daí, professor. Voltando para cá. Aí. Deixa eu só... Apesar de já estar aqui as respostas, mas deixa eu botar aqui para vocês. Vamos lá. Então, qual a participação e importância das cartilagens para as articulações, meninos? Me ajudem aí a responder minhas perguntinhas aqui. Vocês acordarem. Meninos, continuam aí ou já dormiram de novo? Acho que fazer esse papel também de amortecimento, né, professor? Seria exatamente esse papel de amortecimento e o que mais seria além disso? A movimentação também. Isso, e a Para que movimentação não haja só esse isso? desgaste entre um osso e outro. Como? Alguém falou alguma coisa que eu não escutei? A movimentação possibilita uma melhor movimentação, né? Para que não haja também esse desgaste entre um osso e outro. Isso, exatamente. São os pontos exatamente para você reduzir o atrito, né? Perdão. O atrito, né? Então lembre-se sempre que as epífises dos ossos estão próximos.
Então, quando elas estão próximas uma à outra, você acaba exatamente o quê? Reduzindo esse atrito, esse desgaste. Então, você acaba tendo exatamente também o quê? A questão da diminuição do impacto, da carga, da sobrecarga física que você tem da própria estrutura óssea, né? E, além disso, a própria também diminuição do impacto que você teria em função do quê? Desse movimento. Esse movimento acaba sendo muito desgastante, esse movimento acaba sendo um movimento extenuante, vamos chamar assim, para esse organismo. Então é importante que você tenha exatamente esses pontos aí de proteção em função disso. Por isso que você dá estabilidade e distribui um pouco melhor esse peso ao longo do corpo. Lembre-se, por esse motivo que o joelho às vezes sente tanto, porque muitas vezes a gente faz o quê? Uma sobrecarga, exercícios, corridas, práticas de esportes, às vezes de uma forma não muito bem orientada, ou não de uma forma exatamente um pouco desproporcional, né? Como falam, né? Tudo que é excesso ou pouco também é ruim. Então, com isso, você tem que exatamente ter o quê? Um equilíbrio nessas histórias todas. Seria exatamente isso. E quais seriam as 3 principais classificações para as articulações, crianças? Nós falamos aí? Alguém lembra? Deixa eu ajudar vocês. Depois vocês vão estudar sinartroses, anfiartroses e diartroses. Lembre-se que sinartrose você tem o quê? Pontos de junção. São exatamente tipo aquelas as de sutura, né? As estruturas de sutura que você tem exatamente aonde? Por exemplo, nas placas do crânio. As anfiartroses, que vão ser pontos de união e pontos mais específicos, onde você vai ter as cápsulas articulares para dar movimento. E a diartrose para amplos movimentos. São exatamente o que você tem, por exemplo, no joelho, na questão exatamente de onde? Do cotovelo. São pontos onde você vai ter maior movimentação. Então, muito líquido sinovial em função disso. Vocês deem uma olhadinha lá, mais específica para isso aí, tá? Quais ossos compõem a articulação do tornozelo? Não vou exigir muito como que chama? Da anatomia, não, mas vamos estudar depois. Lembre-se da tíbia e da fíbula. Lembre-se que tíbia e fíbula é aquela que encaixa exatamente aonde? Com o fêmur, tá bom? E embaixo você tem o quê? Talos e calcânio. Talos e calcânio são os ossos exatamente do pé. Peraí, deixa eu mostrar um talos e calcânio. Aqui, pronto. Vamos usar um rapazinho aqui. Talos e calcânio é nessa região aqui do calcanhar, tá bom? Então são aqui, pronto. Talos e calcânio é nessa região aqui. Então a tíbia e a fíbula se juntam aqui com as articulações, é aquela exatamente que a moça lá torceu o pé. Exatamente aquela torção que ela sofreu em função dessa região aqui. Então, talos e calcânio, principalmente o calcânio, ele sofre muito e dá muito impacto para a coluna. Então, por exemplo, quando nós executamos essas corridas sem um calçado apropriado, há um impacto exatamente do calcanhar que vai refletindo em direção à coluna. Por isso que a coluna sente tanto quando a gente faz, às vezes, pula demais, ou então corre exatamente de uma forma inadequada. O impacto é muito grande, ou então, às vezes, o calçado não tem amortecimento aqui, você acaba refletindo. Não é conversa para consumir tênis, não. É porque realmente é importante você ter um tênis, um calçado que amorteça exatamente essa região do calcanhar, porque isso aqui vai refletir exatamente os impactos mecânicos lá para a sua coluna vertebral. Continuando. Aqui, tornozelo, já falei, tíbia, fíbula, talos e calcânio. Classifica a articulação do cotovelo contra termo funcional. Nós temos aí a própria diartrose, que eu estava falando para vocês. Bastante movimento em função disso aí, tá bom? Evitando exatamente que você tenha aí desgaste, porque é exatamente muito revestido de tecido, também tem uma quantidade aí boa de líquido sinovial em função disso, tá bom? E quanto ao número de superfícies articulares, ela é composta. Por quê? É só você verificar aqui, ó. Composta exatamente porque você tem exatamente vários pontos de encaixe. Esses vários pontos de encaixe aqui que a gente chama de composta. É diferente dos dedos, que ele é uniaxial, aqui, é apenas um sentido. Ela é composta por esse motivo, tá bom? E classificando a articulação do tornozelo quanto ao número de eixos de movimento, você tem ela como triaxial. Triaxial por quê? Voltando de novo aqui para o movimento aqui. Você permite exatamente que você tenha vários pontos, exatamente, você pode rodar seu pé, você pode exatamente jogar ele para cima, para baixo, para os lados,
em função exatamente que dessa movimentação, dessa articulação. Então, isso dá diversidade para essa estrutura e certamente faz com que você tenha o quê? Um ponto bastante amplo aí para movimento. Aí você fala, graças a Deus acabou, vou embora. Não, não vai embora nada. Fica quietinho aí que a gente ainda tem mais coisa. Tem mais coisa? Tem, já pode começar aqui musculatura. Pelo menos fazer uma introdução aí para sistema muscular. Deixa eu ver, tem alguém perdido aqui querendo falar alguma coisa. Deixa eu ver se eu acho. Ver atividades. Vamos ver aqui. Estou querendo desesperadamente falar aqui. Sustentação e revestimento. Ok, dona Vitória. Já vi, já. Obrigado. Aqui, jeans, voltar para cá, pronto. E daí, professor? Musculatura? Musculatura, vamos nessa. Vamos começar pelo menos já introduzir a parte de sistema muscular. E a gente continua na próxima aula. Isso só. Dúvidas? Alguma pergunta? Alguma coisa de articulação especificamente, meninos? Vocês queriam saber? Apenas a dona Vitória que estava lá com dúvidas. Tudo certo? Então tá bom. E daí? E daí que, como eu disse a vocês, falar em locomotor certamente não tem como você falar que existe tecido ósseo, tecido cartilaginoso, tecido, o tegumento, e não envolver músculo. Você precisa de combustível para tudo isso. Precisa exatamente de uma ação de movimentação. Então, com isso, quem vai te dar essa força exatamente mecânica desse movimento, dando essa, inclusive uma estrutura protetora maior ainda para esse corpo, né, para os órgãos e para tudo, e é claro, especificamente no nosso assunto que é movimento, vai ser o sistema muscular. Então, o sistema muscular, ele é bastante abundante, tá bom? Então, ele vai dar exatamente o que? Aí uma base, mais ou menos, quase a metade do nosso peso corporal em função disso, e ele tem uma importante atribuição. Ele transforma exatamente o que a gente chama de energia química e mecânica. Como assim química e mecânica? É você poder exatamente, por exemplo, pegar moléculas, vocês aprenderem CMC, ou vão aprender CMC, que açúcares, tá? São nossa primeira molécula orgânica, que é o quê? Queimada. Ou seja, é ela que vai produzir energia para o nosso corpo. Então, é muito importante que você pegue a glicose, o açúcar, e converta isso em uma moeda energética, que vocês aprenderam em célula, vão rever, né, porque já vi isso em biologia, exatamente no ATP. Então, ATP, adenosina trifosfato, vai ser essencial para que vocês exatamente o quê? Tenham a possibilidade aí de, vamos chamar dessa maneira, fazer com que você tenha essa capacidade de executar movimento. Ele vai ser importante exatamente para você poder manter o quê? Essa chamada homeostase, que eu tanto falo, né? Esse equilíbrio do corpo em si vai ser exatamente em função disso aí. Então, com isso, vai te possibilitar o quê? Os movimentos exatamente desse corpo, movimentos exatamente que vão produzir, eles produzem tanta energia também, essa movimentação, que ela acaba gerando exatamente calor. Tanto que você percebe isso que, por exemplo, você corre ou executa, depende de atividades físicas, você vê lá que seu corpo daqui a pouco você está suando, porque exatamente a atividade muscular gera muito calor em função disso aí. Tá bom? E daí? Isso dá também outras questões que são bastante importantes, além do próprio movimento e a produção de calor, é a estabilidade do corpo. Então, a massa muscular, ela vai dar exatamente o quê? Um controle muito grande do que delimitar o que são as áreas, né? Cavidade abdominal, torácica, delimitar o que são as regiões exatamente da estrutura do corpo em si, tá bom? Vão te auxiliar também a impulsionar vários líquidos e alimentos. Lembre-se que você tem a musculatura esquelética que você controla, mas também você tem o quê? Musculatura lisa, que também vai ser muito importante nisso aí. Ela exatamente ela atua independente da nossa vontade. Então, ela vai ser bastante importante para que haja exatamente o quê? Essa questão da movimentação. Então, é essencial
exatamente que você tenha esses eventos de movimentação do corpo dados exatamente pelo quê? Pelos feixes musculares. Tanto os que você controla, como exatamente a musculatura esquelética, né? Braços, pernas, você pensa nos braços, pernas, rotação do seu pescoço, como também eventos associados aí a diversos órgãos. Então, você simplesmente vai poder regular também o volume dos órgãos, por exemplo, a bexiga urinária, por exemplo. Você tem músculos ao redor ali que vai exatamente se distendem em função do acúmulo de líquido e depois eles relaxam exatamente para você poder o quê? Fazer a micção, né? Fazer exatamente poder urinar. Então, é claro, vai ajudar o deslocamento desses nutrientes, desses alimentos ao longo do corpo e também impulsionar vários tipos de líquidos, né? Principalmente você pensar, por exemplo, no sangue, né? O tecido sanguíneo, ele está exatamente ao longo do todo o corpo, né? Consequentemente, os vasos sanguíneos tem alguns pontos que são bastante que tem vários feixes musculares, como a própria região como é que se chama? Dos eventos dos grandes vasos, né? Chamados artéria aorta, veias cavas. Você tem exatamente feixes musculares que auxiliam ao sangue a circular por esse corpo em si. Oi, alguém vai falar? Não? Então, você tem características bastante importantes, meninos, também. Por exemplo, os eventos de excitabilidade é o que a gente tem, é o que a associação entre o sistema nervoso, o próprio córtex cerebral, associado aí, exatamente mandando ordens, mensagens, para que você exatamente execute ações. Tá? Vocês vão ver bem isso quando chegar no sistema nervoso. Porque o que acontece? Alguns de vocês já estão vendo comigo, né? Então, o que acontece? Esses eventos são eventos de interligação. Por exemplo, quando você quer executar alguma ação que é dependente da sua vontade, você tem o quê? Ordens que vêm do cérebro, tá bom? E são metidas através das chamadas vias eferentes, vias exatamente de terminações nervosas que vão levar exatamente para as regiões específicas, como por exemplo, o ato de você escrever, se alimentar. Então você vai ter exatamente como controlar exatamente musculaturas. E essas ordens são dadas exatamente pela região do encéfalo, onde existe o cérebro. E você tem uma ligação via sistema nervoso do sistema nervoso central, que é através da medula espinhal. Então, vários nervos saem dessa região em direção aos feixes musculares e você executa esses movimentos, que podem ser, por exemplo, voluntários, como esse, né? Movimentos dos quais você controla, está ligado exatamente à sua vontade, ou involuntários, eventos dos quais simplesmente são independentes da sua vontade em si. Tá bom? Então, com isso, você consegue fazer aí uma movimentação na qual esse organismo pode controlar. Você pode controlar e alguns que ocorre exatamente dependendo da sua vontade, como, por exemplo, após meu amigo aqui comer a maçã dele, de repente o alimento, né, o fluxo do alimento que vai ocorrer via esôfago em direção ao sistema digestivo. Isso te leva exatamente a alguns eventos aí importantes, tá bom? De características importantes, como, por exemplo, a contratilidade muscular, tá bom? Que exatamente você vai poder encurtar, espessar essas massas musculares. É que você teria exatamente você, por exemplo, contraindo o seu bíceps, né? Exatamente seu músculo do braço. Então, com isso, você contrai o braço, você pode fazer isso, ou distendê-lo, tá bom? Então, você teria extensibilidade em função disso. Além disso, você ainda depende dos elementos elásticos, ou seja, os limites de contração e extensão. Isso é importante porque essa contração e extensão dos músculos, tá, vão te ajudar, te auxiliar exatamente para que você tenha movimento, tá bom, em função disso, mas é claro, tem um certo limite. Você só vai poder contrair ou distender esses músculos até um certo ponto em função disso aí. Alguma perguntinha, alguma coisa em especial, meninos, que vocês queiram saber? Algo a esclarecer, etc? Professor, Vai falando aí, que eu estou abrindo o PDF da aula vai estar disponível no AVA? Senhorita, deve estar lá, mas é claro, vocês não são estudantes apenas de PDFs de aula, vocês são estudantes também de vídeos, são estudantes de livros, então, como eu já falei algumas vezes, esses PDFs são extras. Então, é claro, vocês não precisam ficar vinculados a eles. Então, certamente deverei colocá-los, mas aí eu vou ver quando eu irei colocá-los.
Entendido? Aceito. Certo. Só não deixem para estudar tudo em cima da hora. Lembre-se que daqui a mais 6, 7, peraí, agora não são nem mais 7. Daqui a mais 6 aulas, os senhores vão fazer uma prova e tem um pequeno detalhe, que agora já posso falar. Lembre-se que cairá todo o conteúdo da unidade. Ou seja, o que os senhores viram na primeira e na segunda estarão juntos para essa segunda prova. Então, sempre é bom estudar logo. Sempre é bom já reaproveitar que está fresquinho ainda lá seus estudos de tegumentar, aproveitar e já começar a fazer recordação. Porque na segunda prova cai tudo. Deixa eu só mostrar uma coisinha aqui para vocês. Vamos lá. Ava. Tá. Aula do professor tá aqui. Cardiorrespiratório, tegumentar, tá aqui. E para aqueles que ainda estão... professor, não vi lá no AVA ainda, professor. Então, já estou mostrando aqui, para depois dizer, não vi, eu não fiz, eu não sei o quê, e blá, 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 blá. E até respondendo a sua pergunta, senhorita, é só olhar o AVA. Significa que vocês não estão olhando nem sequer o AVA, né, meninos? Porque se você abrir aqui o AVA, olha que milagre que vai acontecer aqui na unidade 2, seção 3. Estão vendo meu slide, meninos? Senhores, falando com vocês. Sim, professor, a gente está conseguindo Coisa visualização. boa, vocês estão aí, muito bom. Olha o milagre que vai acontecer agora aqui. Marcos? Eu acho que o que ela pergunta é porque os PDFs só foram até o articular, essa parte de musculatura, acho que o senhor não colocou ainda não. Porque ainda não cheguei lá. Mas nada impede, como eu falei a vocês, de por curiosidade, já que eu informei no início das minhas aulas, que lá no YouTube você tem todo o curso de morfofuncional, tegumentar, locomotor, reprodutor. As aulas, inclusive essas e até as últimas, estão lá já disponibilizadas. Então, certamente minha última aula está aqui. Olha ela aqui. Eu ainda vou colocar a muscular. Mas devo fazer isso aí ao longo da semana, até o final da semana, eu vou ver. Então tá tudo aqui. Mas como eu disse a vocês, vocês têm muita coisa para estudar. Meninos, tem sistema lá tegumentar, certamente tegumentar, articulações, cartilagens, ossos e agora articular. Tem bastante coisa. Dá para se divertir bastante. Até porque muscular não vou continuar agora, não. Vou deixar para a próxima aula. Tá bom? Porque tem, inclusive, um assunto que eu quero terminar semana que vem, que é bioquímica da fibra muscular. Esse é legal. Então, com isso, semana que vem nós vamos ter uma aula um pouco mais densa, porque aqui falta pouco para acabar isso. Então, eu vou deixa eu só falar em tecidos. Eu só queria mostrar isso aqui para vocês. Não era nem isso. Era outra coisa mais importante. Espera aí. Aqui. Espera aí. Aula do professor. Aqui. Isso aqui também que é importante para vocês não esquecerem, garotos. Unidade 3, seção 1, tá aqui. Olha que bacana. Tá aqui exatamente. Pronto. A atividade de vocês. Cliquem, façam isso aqui e me enviem até o dia 28. Alguns de vocês não estavam em sala. Essa é a atividade de vocês parcial dessa unidade, para a gente fechar os 1.500 pontos. Faz isso aqui e me envia até 28/10. Lembrando mais uma vez, como eu falei no início da aula, que não haverá prorrogação de prazo. Não entregou o dia 28, não precisa entregar mais não. Deixa quieto porque eu vou fechar todo o sistema aí. Tá bom? Ótimo. Então, continuando. Deixa eu só falar mais uma coisa e eu libero vocês. Eu quero pelo menos já terminar com
tecidos aqui, porque depois eu vou começar a fibra muscular semana que vem. Vamos lá. Estão vendo ainda aí no slide, meninos? Sim ou não, senhoritas e senhores? Tá aparecendo no slide, professor. Aparecendo? Muito obrigado. Então, como eu estava dizendo, a gente ainda tem que ver a própria questão do quê? Da própria origem, tá, desse tecido. É uma origem mesodérmica, tá bom? É um tecido conjuntivo bastante importante, mas ele tem algumas características em relação a ele. São chamados exatamente, futuramente você vai ter o quê? Um desenvolvimento dessas fibras musculares, as chamadas miócitos, e eles são provenientes de quê? De células jovens, conhecidas como mioblastos. Então, esses mioblastos, eles se juntam, tá bom? Eles vão exatamente se desenvolver e formar mais fibras. E são eles que, com o passar do tempo, vão perder exatamente a capacidade de divisão celular. Eles se tornam células fixas. Então, quem vai se desenvolver, quem exatamente vai ter essa divisão, vai ser no início, tá bom? Os mioblastos. Mas depois, com o passar do tempo, o que acontece com essas células? Elas crescem e diminuem. É isso que a gente chama exatamente das hipertrofias, em função disso aí. Você vai ter uma extensão, uma expansão dessas fibras, tá bom? E vai ter muito efeito hormonal em função disso aí. Hormônios, vocês vão ver mais detalhes, garotos, quando chegar exatamente em sistema renal, digestivo e hormonal. Lá vocês vão ver maiores detalhes em relação aos hormônios. Mas, especificamente, vão ter dois hormônios que vão trabalhar aqui. A chamada somatotropina ou somatostatina, tá bom? Que ela exatamente, ela vai aumentar essa quantidade de fibras musculares. Espera aí, só um minutinho que travou aqui. Só um minutinho aqui que travou. O computador está num clima de feriado, peraí. Só um minutinho. Peraí, garotos. Tá quase lá. Também que é no final, né? Pronto, soltou aqui. Pronto, já foi melhor. Então, a somatotropina também é conhecida como somatotrofina, ou então mais ainda, se quiserem melhorar esse conhecimento, é o famoso GH. É o hormônio do crescimento. Ele é produzido na parte anterior da hipófise, tá? E ela se soma à testosterona a exatamente desenvolver massa muscular. Por isso que, às vezes, quando vocês escutam por aí, mas que o meu amigo, minha amiga, está tomando lá um produto natural para crescer massa muscular. Não existe isso. Só cresce massa muscular com hormônio. Então, pode estar certo. A pessoa está usando hormônio, alguma coisa com base hormonal. Exatamente, pode ser aminoácidos, pode ser exatamente os famosos, vocês vão aprender depois aí, quando chegarem hormônios famosos BCAAs, que são aminoácidos de cadeia aberta, tá bom? Que exatamente geram a testosterona. Então, são eles que induzem a formação de massa muscular. Então, isso é exatamente em função exatamente de eventos hormonais, tá bom? Então, não existe crescimento de fibra muscular, de massa muscular, sem envolvimento de hormônios. O GH, que é exatamente a somatotropina ou somatotrofina, ele é muito mais comum e muito mais atuante até os 18 anos, até os 20 e poucos anos. Depois ele vai reduzindo sua participação nisso aí, porque a gente tem um limite de crescimento, né? Então, com isso, até os 21 anos, nessa fase, homens e mulheres já acessaram esse estímulo por parte do GH e a testosterona cuida disso aí. Mas as mulheres também têm testosterona? Sim. Mulheres não têm testículo, mas têm exatamente glândula suprarrenal, que produz exatamente alguns elementos, a base estrutural exatamente de testosterona, e faz com que você tenha crescimento dessas fibras musculares. Essas células em si também elas são exatamente, têm características, tá bom? Ela pode se repor, mas essa reposição de célula não é tão grande como é a questão de uma célula epitelial,
que ela se reproduz e forma rapidamente, tá bom? Então isso aí é um pouco diferente em função disso. Ela é mais alongada, fusiforme, a estrutura da chamada miofibrila, né, da célula muscular. Por isso que elas têm exatamente uma característica mais alongada em função disso, tá bom? E é claro, então, série de proteínas contráteis, que eu vou discutir melhor isso semana que vem, que são exatamente a questão que nós falamos aí de uma série de fibras, de estruturas que vão dar exatamente suas características, tá bom? Ela é um conjunto das chamadas fibras grossas e fibras finas, que depois eu entro em maior detalhe sobre isso. Vai ter uma grande quantidade de matriz extracelular em função disso aí também, tá bom? Que é a própria lâmina basal, onde você tem a colocação disso. E depois, 3 importantes grupos de tecidos, que aqui a gente vai... Opa, falo isso aqui e finalizo com vocês. O músculo cardíaco, que depois vocês vão ver posteriormente, tá bom? Quando chegarem exatamente em tecido cardíaco, vocês vão estudar melhor isso lá na morfofuncional de nervoso, cardiorrespiratório, tá bom? Então, células específicas ligadas ali, elas vão ter o que? Características muito específicas em função do próprio coração, em função da sua contratilidade, tá bom? São células bastante próximas uma à outra, então, inclusive, dá a impressão, não são, mas dá a impressão de serem o que? Células plurinucleares, mas não são, tá bom? São sensícios, que a gente chama. A musculatura esquelética, onde você vai ter aí, certamente, também eventos onde elas vão ajudar o quê? O movimento, que é determinado exatamente por sua própria vontade em função disso, tá bom? Então, ela é bastante importante em virtude disso aí. E a musculatura lisa, que ela se movimenta independente da sua vontade. Então, consequentemente, nesses eventos, meninos, vocês vão ter aí movimentos, obviamente, independentes da sua vontade, todos eles proporcionados, certamente, em relação ao quê? Ao tecido, às células chamadas o quê? Células musculares lisas. Perguntas, dúvidas e etc. Adriano, Ana Carolina, Gilma, Esther, Gabriele, Yasmin, Luiz, Maiara, Marcos, Maria, Eduarda, Maria, quase passei por cima, Maria Eduarda, Maria Clara, Poliana, Roberta, Samile, Vanessa e Vitória. Mais alguém? Alguma dúvida? Tudo certo? Então, meninos, excelente semana para vocês de estudos. Então, bom dia, bons estudos, bom trabalho. Irá começar sobre fibras musculares do tipo 1 e tipo 2. Vou dar noções, Marcos. Não falo especificamente delas, não. Eu falo um pouquinho por cima, tá? Porque vocês vão ter exatamente sobre a questão exatamente de... Como é que fala? Quando você de qual curso, Marcos? Hein, Marcos Vinícius? Você qual curso? Nutrição. A gente fala pouco sobre elas. Eu só dou noções sobre elas. Geralmente, quando vocês chegam nas matérias mais específicas de nutrição e o pessoal de educação física, com anatomia cabeça e pescoço, questão de estruturas, órgãos, estruturas apendiculares, é que vocês falam mais sobre isso. Mas eu falo um pouco. A ideia é exatamente de morfofuncional, tegumentar, locomotor, reprodutor, é dar noções gerais, tá bom? Então eu comento alguma coisa, mas não me aprofundo muito, não. Só vou falar um pouquinho sobre isso. De nada, Marcos. Mais alguma coisa? Tudo certo? Então, excelente semana para vocês, bons estudos, e nos vemos na próxima semana. Ou estamos com... Não temos feriado, não, graças a Deus. Então, nos vemos na próxima semana, meninos. Abraços a todos. Tá, professor, bom dia. Para você também, Ana Carolina. E os demais também. Obrigada, professor. Bom dia. Valeu. Bom dia. Valeu, Vanessa. Valeu, Marcão. Bacana. Abraço a vocês, meninos. Fiquem com Deus.